Muito lindo. Bom, então, eu fiquei olhando ali que livro que estava ali atrás. Eu fiquei olhando, falando, mas que livro? Eu olhei, nossa, tá parecendo muito. Aí eu fui olhar. Tudo bem, o livro tá. O livro está adequado. Não, aqui tem só bagunça. O céu tá furtado. Então tá bom. tá ótimo. Bom, boa tarde a todos e a todas. Queria aqui agradecer os nossos palestrantes de hoje, o professor Carlos Eduardo Martins e a professora Valéria Ribeiro, que vão falar da relação China e Estados Unidos. Esse é o terceiro seminário que a gente faz, o terceiro webinar, num total de 4 encontros, que a gente vai ter mais um em outubro. Já tivemos 2 primeiros, um para falar da política externa brasileira e o outro para falar da integração regional, dos impactos da pandemia na integração regional. E hoje a gente vai falar de um tema super importante, para a geopolítica, para as relações internacionais, que é a relação China e Estados Unidos, com 2 especialistas nesse tema. Esses seminários, eles foram... estão sendo organizados por 2 ATs da ABCP, a AT de Política Internacional, que é coordenada pelo professor Marcelo Medeiros, da UFPE, e por mim, e a AT de Política Externa, que é coordenada pela professora Mônica Salomão, da Federal de Santa Catarina, e o professor Javier Vadel, da PUC Minas. Então, bem-vindos, bem-vinda Valéria, bem-vindo Carlos, mais uma vez obrigada por terem aceitado o nosso convite, e também dou as boas-vindas a todos que estão aí já conectados com a gente. Javier, te passo a palavra. Muito obrigado ao Carlos Eduardo e a Valéria por terem aceito a participação nesse terceiro webinário, o seminário virtual. Cabe a mim, então, apresentar vocês a professora Valéria Ribeiro. Bom, e o professor Carlos Eduardo são colegas também do pesquisa, do grupo de pesquisa da Claxo. A professora Valéria Ribeiro é professora da Universidade Federal da ABC, é professora do programa de Economia Política Mundial, e da pós-graduação em Relações Internacionais da mesma universidade. O professor Carlos Eduardo Martins é professor da UFRJ, é professor do programa do IRID, Instituto de Relações Internacionais e Defesa, e é pesquisador da Claxo. Como falei para vocês, também é uma grande honra participar com vocês, colegas do grupo de trabalho China en el mapa político mundial. Bom, e o assunto de hoje é a relação China-Estados Unidos, a complexidade da relação China-Estados Unidos. Se estamos, de fato, frente a uma nova Guerra Fria, ou a outro tipo de confrontação ou conflito. Então, nesse sentido, a professora e o professor vão abordar essa relação, essa disputa a partir de várias dimensões. Eu, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a professora Valéria, que vai ter em torno de 20 minutos para apresentar, não é, Janina? 20 minutos. Para depois, posteriormente, passar a palavra para o professor Carlos Eduardo, que terá outros 20 minutos. Posteriormente, a gente vai levantar, vamos fazer as perguntas, alguns aqui dos colegas, e perguntas do público que está assistindo. Mais uma vez, obrigado por prestigiar a BCP e prestigiar nosso trabalho. Valéria, por favor, a palavra é contigo. Muito obrigado. Obrigada, Javier. Bom, boa tarde a todos e todas. Primeiro, gostaria de agradecer ao convite, a oportunidade de estar aqui, cumprimentar os colegas que estão aqui na sala, cumprimentar o Cadu, o Javier, para mim é muito legal sempre estar com eles, colegas aí, a gente está sempre debatendo várias questões. Bom,
Então, eu vou fazer uma fala aqui, né, tratando dessas relações Estados Unidos-China, e eu vou, na verdade, dar um enfoque no que pode ser chamado, talvez, de relações econômicas, né, entre os dois, uma espécie de histórico, e talvez principalmente tentando abordar um aspecto que eu acho que tem sido pouco abordado nessa discussão, né? Que seria o quanto essas relações entre Estados Unidos e China, o quanto a guerra comercial, por exemplo, reflete contradições internas desses dois países, tá? Então, vou falar um pouco nesse sentido aqui. Bom, então, para começar essa discussão, né, que eu vou fazer aqui, né, no tempo que eu tenho, acho que o primeiro aspecto importante é pensar que, ao longo das últimas décadas, né, a partir dos anos 80, principalmente, a gente observou várias transformações, né, na economia internacional, nas relações de poder internacional, que estão muito ligadas a a ascensão da Ásia, né, puxada principalmente pela China, que promoveu uma espécie de ruptura de uma tendência aí de muito longo prazo que estava ligada a essa espécie de hegemonia do Ocidente, né? Então, desde a Revolução Industrial, né, a gente vai ter países como países da Europa e também os Estados Unidos liderando, né, esse papel hegemônico, né, concentrando a geração de riqueza e numa espécie, né, de tendência do capitalismo mesmo. Isso gerou, obviamente, uma espécie de divergência global, né? Ou seja, poucos países com população pequena concentravam a maior parte da renda, né? E a partir dos anos 80, com a entrada da China e também, né, dos países do leste asiático, essa entrada ela é tão fundamental, né, ela é tão importante, na medida em que esses países começam a produzir, né, e concentrar essa produção de riqueza global, que isso leva até mesmo a uma espécie de maior convergência. Convergência em que sentido? No sentido da distribuição da riqueza global, né? Ou seja, como um todo, né, no mundo, você observa que quando a China entra, né, com uma população gigantesca, há uma espécie, então, de quebra dessa hegemonia do Ocidente. Então, de maneira que a gente pode ver hoje, né, que os países do Oriente, a China, principalmente, mas não sozinha, começam a balizar um pouco essa situação, né, da economia global. Convergência nesse sentido de que, né, pela primeira vez aí do capitalismo, países com uma população gigantesca começam a ascender, né, e quebrar um pouco essa hegemonia ocidental. Bom, o Deepak Nayar, né, que é um economista indiano, fala bastante disso, né, esse sentido aí da convergência, que depois eu vou desconstruir um pouco, né, porque não é uma convergência tão assim, digamos, não é generalizado. Bom, mas a questão aqui que eu queria colocar é que por que essa situação acontece, né? Por que a Ásia e a China vão ascender dessa maneira e, de certa forma, se contrapor aí ao polo ocidental? Essa transformação está muito ligada a justamente, né, uma série de transformações da economia americana, principalmente a partir dos anos 70, 80, nesse sentido de reestruturar a sua economia, né? De certa forma, focando na possibilidade de transbordar ainda mais, né, o seu capital internacional. Ou seja, a economia americana vai se transformar numa economia absolutamente global, né? Porque as empresas vão se transnacionalizar mais ainda. De certa forma, o capital americano se transnacionaliza, né?
ainda que haja essa espécie de retomada, né, do capital com o aumento da taxa de juros. E, de certa forma, né, vai acontecer a partir desse momento uma espécie de transformação na economia americana que, como a Conceição Tavares vai dizer, né, é a chuva criadeira para as economias asiáticas, né? Os Estados Unidos se tornam grandes consumidores, importadores, né? Atraindo capital, mas, de certa forma, então, criando essa possibilidade da produção para a produção asiática, né? E se tornando aí grandes deficitários, inclusive, na balança comercial. Afinal, né, eles importam na própria moeda. E assumindo, então, essa posição de líderes tecnológicos, né, obviamente, produzindo em nichos, né, apenas, e deixando essa produção aí para outras regiões do mundo. Obviamente que a Ásia e a China entram, né, aproveitam essa brecha, e a partir daí, através de um processo amplo, né, de transição que a economia chinesa vai fazer, através de um modelo focado no investimento, nas exportações, né, a China vai, então, aproveitar um pouco dessa brecha, atraindo investimentos externos, e vai entrar, né, como grande produtora da manufatura global, né, inclusive através da abertura do espaço para a expansão do capital privado, né, nacional. Bom, a partir então desse momento, de certa forma, cria-se uma espécie de relação muito simbiótica, né, entre a economia americana e a economia chinesa. É como se os Estados Unidos fossem os grandes consumidores globais, né, e os chineses produzindo, né, cada vez mais, de certa forma financiando a economia americana, né, na medida em que ela vai se basear nessa atração de capitais e venda de títulos, né, da sua dívida, mas cria-se uma relação muito simbiótica, né? Empresas americanas vão produzir na China, e as empresas chinesas, né, vão então também aproveitar esse mercado internacional. De certa forma, então, dada a amplitude e a conexão da economia americana global, é como se houvesse uma espécie de junção entre esses dois, né, em termos produtivos, financeiros, né, embora, obviamente, a China tenha aproveitado tudo isso para impulsionar o seu próprio desenvolvimento, impulsionar a construção da sua soberania nacional. E aí, a questão, né, que eu acho que se coloca agora é por que essa relação que parece tão simbiótica, né, e de certa forma foi benéfica para os Estados Unidos, né, durante os anos 90, por exemplo, a economia americana vai indo ali bem, né, focada nessa desregulamentação do mercado financeiro, no impulsionamento das empresas de tecnologia, né? Mas, de certa forma, quando começa o século XXI e mais para frente, os Estados Unidos começam, digamos, a se incomodar muito, né, com essa ascensão chinesa. E começa, então, essa espécie de aquecimento das tensões entre os dois países, que se desdobra, inclusive, né, numa guerra comercial, numa guerra tarifária, e agora, mais do que nunca, nesse fortalecimento da tensão mesmo política entre os dois, os Estados Unidos declarando abertamente, né, a China como um grande inimigo, né? E aí a questão, acho que é uma das questões em torno disso, que acho que é interessante pensar, o que mudou, né? O que vai mudar na economia americana que vai fazer com que a China vá se tornando esse grande inimigo e a política externa, né, de abertura, globalização, vai se tornando um problema. Do ponto de vista da economia americana, eu acho que, de certa forma, não se trata de um momento de crise hegemônica, nem nada disso. E, de certa forma, as coisas vão
caminhando, por quê? Porque há uma importação que é feita na própria moeda, uma hegemonia militar, né, que permanece, e monetária. De certa forma, que a economia americana aparece ali numa posição bastante, né, firme, apesar de tudo isso que aconteceu. Mas algumas coisas mudaram, né? Algumas coisas se transformaram profundamente ao longo desse período. E eu acho que uma das coisas que se transformaram bastante é o que o Branko Milanovic vai falar, que seria essa espécie de capitalismo liberal meritocrático que caracteriza muito a economia americana e ocidental. Ou seja, todo esse processo de globalização e também os processos de desregulamentação, financiarização, vão levar a uma concentração de renda muito forte na economia americana. Não só na economia americana, mas em vários países, né, que seguem essa tendência do capitalismo liberal. Então, de certa forma, a economia americana hoje ela é uma economia extremamente desigual, em que a renda do capital aumenta muito como parcela da renda total, né, do país. E por quê? Porque além do capital se enriquecer pelo mercado financeiro, né, e tudo mais, ele cresce também através do trabalho, né? Então você tem grandes CEOs, empresários, gerentes que recebem salários altíssimos, de forma que você criou na economia americana uma ruptura, né, muito grande da possibilidade de ascensão, né, de uma classe média, de uma melhora em termos salariais estrutural, né, e assim, digamos, sustentável, né, uma dificuldade de aumento desse nível salarial médio que vai comprometer muito por dentro a economia americana, né? Então, num certo sentido, por mais que o país continue, né, nessa posição hegemônica e tudo mais, eu acho que, de certa forma, internamente, essas contradições começam a se agravar. E, a partir daí, você tem a resposta política a isso, né? Então, nesse sentido, eu vejo muito essa tensão com a China, no sentido de que muito mais fácil do que resolver os seus problemas internos, né, do que enfrentar essas contradições, é justamente conduzir aí uma narrativa política e fortalecer essa ideia de que o grande inimigo é a China, né? Ou seja, a China vai ser colocada como o inimigo da vez, né? E o Trump vai explorar muito essa ideia, né? É claro que todas essas transformações que eu comentei rapidamente, a ascensão da China, tem implicações do ponto de vista do barateamento da mão de obra, do ponto de vista do barateamento dos produtos, né, comprados e tudo mais na empresa americana, mas, de certa forma, ao mesmo tempo, essas relações entre os dois, elas também foram e são muito interessantes para uma parcela da elite americana, né, que está amplamente conectada com essas relações produtivas com a China, né, com as empresas chinesas, né, esse capital chinês. Então, de certa forma, que muitos se beneficiam com essas conexões, né? É claro que parcelas da burguesia americana também terão interesse, né, em sustentar esse discurso das tarifas, imposição de tarifas, né, na ideia de supostamente trazer os empregos. Mas talvez, né, também nesse movimento esteja uma espécie, né, de transbordamento dos problemas, ou seja, já que a gente não vai resolver os problemas internos distributivos, né, vamos encontrar então na China esse grande inimigo e vamos tensionar do ponto de vista dessas relações comerciais, né? Então, de certa forma, é uma espécie, né, de alguma maneira, uma expressão desse nacionalismo, né, que vai, então,
tornar essa política externa americana, né, voltada para esses interesses nacionalistas, e protecionistas, mas ao final e por trás de tudo isso tem relações muito intrínsecas entre os dois países que dificilmente serão rompidas, porque tem interesses também na economia americana em fazer com que essas relações nunca se rompam, né? Bom, por outro lado, né, também do lado da China, de certa forma, também existe uma espécie, né, de manifestação disso que eu estou falando. Por quê? Porque o processo de crescimento da China, embora tenha sido muito bem sucedido, né, na industrialização, na incorporação da mão de obra, na redução da pobreza, esse modelo chinês, a meu ver, né, ele esteve bastante sustentado na exploração dos investimentos, nas exportações, no mercado mundial, né, e que também gerou uma série de desigualdades, né? Então, a desigualdade na China hoje, ela ainda é muito grande, né? Por mais que o Estado venha tentando resolver esses problemas, e depois de 2008 há uma espécie de estabilização da desigualdade, ainda é uma desigualdade muito grande. E, de certa forma, o governo chinês adia um pouco, né, essa transformação do modelo, ou seja, ampliar os salários, ampliar a renda, ampliar os direitos dos trabalhadores chineses, né? Isso vem sendo, de uma certa forma, adiado, né? E o modelo chinês, ele fica também muito concentrado nessa insistência nos investimentos, nas exportações e agora nos investimentos externos, né? De certa forma, então, também, essa é uma espécie, né, de resposta que o governo chinês dá, estou querendo dizer mais ou menos o seguinte, né, ao invés de resolver os problemas internos, a China continua, né, explorando o mercado. O mercado internacional é importante. E daí a tensão também com os Estados Unidos, embora, a meu ver, seja algo muito mais criado pelos Estados Unidos, a meu ver, também os chineses, eles não podem abrir mão dessas conexões, dessas relações, porque isso representa um dado importantíssimo para a continuidade do modelo chinês, né? E uma espécie de resistência interna na China também de ampliar, por exemplo, o consumo, né, da população, que é algo que o partido vem buscando, mas que ainda está muito tímido, né? Ou seja, os investimentos continuam sendo o motor fundamental e o investimento externo, né? Enquanto que a expansão do consumo do trabalhador chinês ainda é muito restrito. Bom, concluindo, né, já passando aqui um pouco para as minhas conclusões, eu acho que as relações Estados Unidos-China, elas são perpassadas por essa simbiose econômica, né, muito importante, estrutural. Essas têm, agora, nos anos mais recentes, estabeleceu-se um conflito, né, bastante importante, uma tensão comercial. Obviamente que essa tensão, ela também está ligada a objetivos geopolíticos, estratégicos, né? Por exemplo, quando nós falamos da questão tecnológica, do fato do governo americano não aceitar de maneira alguma que a China alcance uma autonomia tecnológica, então tem aí, obviamente, uma postura do Estado americano, né, no sentido de conter a China, não é? Isso tudo acho que tem se debatido bastante e é muito importante, mas eu também acho que é importante pontuar que, para além, né, do Estado chinês, do Estado americano,
você tem, dentro desses países, tensões, né, e conflitos e guerras de classe, né, entre a burguesia americana, os trabalhadores americanos, a elite chinesa, capital privado chinês, trabalhadores chineses. E, de certa forma, essas tensões, né, elas são muito graves, são muito problemáticas, mas, de certa forma, o conflito, né, entre países, Estados Unidos e China, ele também é um conflito que se dá entre classes entre esses países. E, muitas vezes, você observa a associação, né, entre classes burguesas americanas e classes chinesa, classe capitalista chinesa, tá certo? Ou seja, a coisa ela é bastante complicada, mas acho que ela é mais, ela esconde, né, maior complexidade na medida em que esses países eles passam a enfrentar essas tensões. E o conflito, a guerra entre os dois, né, também reflete essas tensões, uma espécie de fuga, né, para a criação de um inimigo, a resolução dos problemas, né, igual o Trump, vamos resolver tudo, proibindo a importação chinesa, né, os Estados americanos adoram isso, o discurso ele cola, né, e aí, de certa forma, na verdade, ele deixa de atender as questões internas que são gravíssimas, né? Que a gente está vendo os Estados Unidos passarem por um problema aí, né? Por uma série de manifestações populares e tudo mais. Então, ou seja, a disputa entre os dois, né? Do ponto de vista geopolítico, estratégico, ela é real, ela existe. Mas eu acho que é importante a gente também levar em consideração essas questões que estão na ordem, né? Do que a gente poderia chamar de uma difusão, né, do capitalismo e da inserção, resultado da inserção chinesa no capitalismo internacional, né, e de questões de classe, né, que têm que ser avaliadas e analisadas quando a gente vai analisar aí a relação entre os dois países, né, entre os Estados Unidos e a China. Então, acho que é mais ou menos isso, tá? Vou ficando por aqui, depois a gente pode comentar mais com as perguntas. Obrigada. Muito obrigado, Valéria. Passamos a palavra para Carlos. As pessoas que queiram fazer perguntas, podem ir deixando no bate-papo, nas perguntas, e a gente toma nota. Obrigado. Cadu, com você. Muito obrigado, Javier, pelo convite. Muito obrigado à BCP também pelo convite. É um prazer, não é, rever a Valéria, escutá-la. Tenho muitas convergências com ela, algumas diferenças, mas isso é bom, não é? Porque enriquece a mesa, fortalece o debate e, enfim, amplia, não é, o alcance de informações e visões por parte do público. Eu acho que os Estados Unidos está numa trajetória de decadência acelerada, não é? Uma trajetória de decadência que tem a ver com ciclos de hegemonia que se estabelecem no sistema mundo capitalista. Esses ciclos têm sido estudados pelas teorias do sistema mundial. O Giovanni Arrighi foi quem melhor estudou esses ciclos. Então, países hegemônicos têm períodos de ascensão e períodos de declínio, mas talvez o que haja de mais particular e específico no período que nós estamos vivenciando é que não é apenas um ciclo de hegemonia, um declínio de uma hegemonia que está ocorrendo, mas um declínio da própria civilização capitalista. E isso leva a profundas tensões nas relações internacionais, porque
Em geral, esses ciclos de ascensão e declínio, eles não resultaram em grandes conflitos entre a potência declinante e a potência emergente. Em geral, a potência declinante se apoiou na potência emergente, na potência que sucedeu, não é, a potência declinante, contra uma outra que disputava a reconfiguração da ordem mundial. Né? Então, os períodos de declínio abriram bifurcações na economia mundial, bifurcações que levaram a alianças entre potências, entre a potência decadente e uma potência emergente, que acabou sendo decisiva para reconfigurar o sistema mundial. Por exemplo, o caso da aproximação entre Inglaterra e Estados Unidos, contra o eixo fascista, nazista, impulsionado pela Alemanha, Itália e Japão. Outro exemplo é o caso da aproximação entre as Províncias Unidas que resultaram na hegemonia britânica contra a disputa que o Império Napoleônico fazia para suceder a hegemonia holandesa. Mas agora não. Agora, o que nós temos é um conflito crescente entre Estados Unidos e China, porque a China não se coloca como um sucessor típico do liberalismo que permeia o sistema capitalista. Né? O sistema capitalista ele está vinculado, em maior ou menor grau, ao liberalismo econômico, e a China não é uma representante típica disso, por razões históricas. É o Estado mais longínquo de tempo da humanidade, é o Estado mais antigo, um Estado com uma história pré-capitalista imensa, e um Estado que fez uma revolução socialista, da qual ele não se desprendeu, pelo contrário, a China reivindica o socialismo e emerge no mundo, não é, com essas características, sem romper com certas características do velho sistema sinocêntrico pré-capitalista e sem romper também com uma série de características da Revolução Socialista. Tudo isso faz com que a China seja algo muito estranho para funcionar nesse processo de sucessão hegemônica. Então, o que está acontecendo é um conflito crescente entre os Estados Unidos, que representa aí a ponta, não é, hegemônica da chamada civilização ocidental, não é, que se articulou através do imperialismo europeu, do imperialismo anglo-saxão. Os Estados Unidos não é, a principal representação disso. Então, essa civilização está em decadência, não é? E essa decadência se manifesta em várias dimensões. Não é? Ela é uma decadência produtiva, uma decadência tecnológica, uma decadência ideológica, uma decadência militar. Ainda que os Estados Unidos mantenham o protagonismo do dólar, esse protagonismo não é suficiente para que os Estados Unidos consiga evitar esse declínio acelerado. Por exemplo, no plano militar, não é? Por mais que os Estados Unidos possa imprimir as suas dívidas através das suas moedas, da sua moeda, os Estados Unidos não conseguem ampliar seus gastos militares de maneira significativa a ponto de alcançar a dinâmica do gasto militar russo e do gasto militar chinês. Se nós tomarmos, por exemplo, esse século, em 2000, os Estados Unidos tinham 6 vezes mais gastos militares que China e Rússia somadas. Agora tem 2 vezes. E se continuar nesse ritmo, daqui a uns 15, 20 anos, China e Rússia vão se equivaler aos Estados Unidos em gasto militar. Então, isso mostra que o dólar não tem toda essa capacidade mágica, não é, de criar gasto público ilimitadamente. Não é? Isso porque
o capitalismo não é apenas um sistema monetário. Não é? O capitalismo é um sistema de concorrência que se baseia também na troca de valores de uso. A mercadoria ela tem uma dupla face, ela é valor de uso e ela é valor de troca. Não é? A hipótese de um valor de troca se autonomizar completamente do valor de uso, ela é estranha à lógica do capitalismo. Isso só poderia se estabelecer através de um império que impusesse o valor fictício contra qualquer princípio de realidade. Então, a economia norte-americana, né, os Estados Unidos, que se valeu do dólar para enfrentar a sua decadência produtiva, que se valeu da fabricação do valor fictício, né, através da elevação do dólar, para ampliar suas riquezas e seus lucros para além do que o sistema produtivo poderia fazer, os Estados Unidos, no médio e longo prazo, está sofrendo pela estratégia que ele cursou. Não é? Essa estratégia ela vem sendo cada vez mais um ônus para o capitalismo norte-americano. A relação de dívida pública e privada em relação a ativos reais do capitalismo norte-americano é cada vez maior. A história hegemônica dos Estados Unidos é uma história, a história do período virtuoso da hegemonia dos Estados Unidos, é uma história de decrescimento de dívida. Os Estados Unidos criou uma dívida pública colossal durante a Segunda Guerra Mundial, mas todo o período que vai até os anos 70 é um período de decrescimento da dívida. E a partir dos anos 80 que a dívida volta a se expandir em proporções colossais. Dívida pública e privada. E isso tem limite. E, de certa forma, a emergência do Trump é um sinal disso. Né? É um sinal de que essa estratégia tem limites internos, porque significa uma desindustrialização colossal dentro dos Estados Unidos. Não é? Essa aposta que os Estados Unidos fez na globalização neoliberal, na financiarização da sua economia, elevou brutalmente os níveis de desigualdade dentro dos Estados Unidos. Se nós tomarmos, por exemplo, um indicador, não é? Que é qual foi a expansão da renda dos 50% mais pobres dos Estados Unidos de 1980 para cá. Pelos dados do informe sobre desigualdade mundial, dirigido pelo Piketty e pela sua equipe, a expansão da renda foi de apenas 2%. 2% em 40 anos. Então, os Estados Unidos é um país que avança brutalmente na desigualdade. Isso traz uma tensão interna muito importante. Não é? Então, e da mesma forma, o posicionamento internacional dos Estados Unidos se debilita cada vez mais. Não é? Os Estados Unidos vai perdendo força material. Não é? Vai perdendo força material. Então, a estratégia do Trump é de tentar adicionar um elemento para enfrentar essa competição, que não pode mais se ancorar apenas no dólar. Se nós olharmos, por exemplo, a trajetória de crescimento dos Estados Unidos no século XXI é de uma mediocridade atroz. Não é? O crescimento econômico dos Estados Unidos é cada vez menor. Então, a estratégia do Trump é de usar a força do Estado norte-americano, contra, claro, os principais desafiadores da hegemonia dos Estados Unidos, a China, a Rússia, não é? Mas também contra seus aliados, não é? Estratégicos. Não é? O Trump está estabelecendo sanções contra as empresas alemãs ou de qualquer outro país aliado que participem da construção do gasoduto entre Rússia e China. O Trump ameaçou colocar cota contra os carros alemães, reivindicando questões de segurança nacional.
Então, a economia norte-americana é uma economia muito decadente, amplia o escopo de sanções dirigidas prioritariamente contra a China e Rússia, mas também contra as próprias empresas norte-americanas. Contra as próprias empresas norte-americanas que estão impedidas de fazer suas transações internacionais com a China, estão impedidas de exportarem chips da tecnologia 5G. E a verdade é que a massa de lucro das empresas norte-americanas cada vez vem mais de fora do que dentro dos Estados Unidos. E todo esforço, não é, para repatriar essas empresas só é possível com achatamento do nível salarial brutal da classe trabalhadora norte-americana, para que se elevem as taxas de lucro dentro dos Estados Unidos. Então, a economia norte-americana é uma economia em crise internacional e em crise interna. Nós estamos diante, agora nos Estados Unidos, de um possível golpe de Estado na eleição norte-americana. O Trump quer nomear para o lugar da juíza da Suprema Corte que morreu, um nome que possa lhe garantir a vitória na eleição norte-americana a qualquer custo. Se o Joe Biden ganhar a eleição, o Trump quer contar com o posicionamento na Suprema Corte que invalide a eleição norte-americana. Vejam em que situação nós estamos na democracia norte-americana, que é muito frágil, né? Essa visão, não é, que os Estados Unidos é o campeão da democracia, essa visão só foi possível de ser construída por causa do imperialismo, por causa da força ideológica do imperialismo. Ela é irreal. Como é que um país que manteve as leis de Jim Crow até a década de 60 pode ser exemplo de democracia? Como é que um país que impediu os negros de frequentar os mesmos banheiros, de frequentar os mesmos ônibus, as mesmas lanchonetes, que impediu os negros de votarem, como é que esse país pode ser referência de democracia internacional? A democracia norte-americana é frágil e ela só se solidifica em nome de uma ideologia da prosperidade, em nome da possibilidade de, em função da prosperidade, oferecer benefícios econômicos a minorias e a populações que são humilhadas, não é, pela história do capitalismo norte-americano, que é um capitalismo envolvido com racismo. Não é? Se nós pegarmos a obra do Henry Ford, o Henry Ford tem um livro chamado Judeu Internacional, que foi escrito antes do Minha Luta, e as teses do Henry Ford são praticamente as mesmas. A única coisa que o Henry Ford não defende é o extermínio, que o Hitler defendia explicitamente, mas existia a ideia de que o judeu era um conspirador internacional, que o judeu era o articulador do bolchevismo. Essas mesmas ideias estão ali. Não é? Então, a presença dos golpes de Estado, não é? A tomada dos territórios de países latino-americanos, como é o caso do México, não é? Não é? E o envolvimento dos Estados Unidos com golpe de Estado, com guerras. Os Estados Unidos é um país, não é, com mais bases militares e ocupação de territórios no mundo. Não é? A nossa democracia na América Latina é tão vulnerável por conta da sua vinculação com o capitalismo norte-americano. Ela é marcada por golpe de Estado, patrocinado pelos Estados Unidos. Então, a democracia norte-americana é frágil. Ela é frágil porque ela discrimina minorias étnicas brutalmente, e há também uma desigualdade de classe que é muito maior do que a desigualdade étnico-racial. Né? Os escritos do Adolph Reed são muito claros sobre isso. A desigualdade, por exemplo, entre brancos e negros nos Estados Unidos, elas estão em mais de 70% contidas nos 10% mais ricos de cada grupo étnico, enquanto que os 50% de baixo de cada grupo étnico tem uma diferença dentro da disparidade de riqueza entre brancos e negros de apenas 3%. Então, os Estados Unidos é um país que tem impulsionado política de superexploração,
e que está em crise, não é? Em crise profunda e que tem buscado usar a força do Estado para enfrentar a sua decadência. Daí o neofascismo está ganhando espaço nos Estados Unidos e daí se está colocando hoje a possibilidade, inclusive, de um golpe de Estado. A China é um país que tem, não é, emergido fortemente na economia mundial, um país que fez um caminho para o desenvolvimento diferente do que foi a Coreia do Sul, Taiwan. Não foi um desenvolvimento a convite, foi um desenvolvimento que partiu de dentro para fora, não é? Partiu da Revolução Socialista, partiu depois de uma reorganização dessa Revolução Socialista para impulsionar processos de descentralização administrativa, sobretudo através da construção das chamadas Towerships Enterprises, que eram empresas comunais, impulsionando o chamado socialismo de mercado. Então, tratou-se de limitar a abrangência da burocracia na definição do sistema de preços e na definição da alocação de recursos, ainda que essa burocracia tivesse um papel-chave nos investimentos pesados. Então, a China construiu um modelo diversificado, onde existem empresas estatais poderosíssimas, que estão cada vez mais se desempenhando bem na economia mundial. Se nós pegarmos a lista da Fortune de 2000 para hoje, é um crescimento muito expressivo das empresas estatais chinesas dentro das 500 mais bem-sucedidas no mundo. A China estabeleceu um sistema de joint ventures onde ela consegue a transferência de tecnologia das empresas estrangeiras para um sistema nacional de desenvolvimento científico e tecnológico. A China está se movendo para o domínio da tecnologia de energia limpa. Ela é líder em sistemas de locomoção à eletricidade, tem desenvolvido pesquisas e tecnologias no campo da energia solar, tem atuado também no campo da energia vinculada ao lítio, porque a China é um país que precisa diminuir o seu nível de poluição, né? A China se tornou o grande polo industrial do mundo e se trata de uma condição vital para a qualidade da China diminuir o nível de poluição por habitante. Então, a China tem investido nisso, tem apoiado o Acordo de Paris, estabeleceu agora o discurso do Xi Jinping, é um discurso na Assembleia das Nações Unidas, onde ele procura superar as metas de redução de poluentes, não é? de carbono que haviam sido acordadas, enquanto que a posição dos Estados Unidos é de rompimento via Trump. A China tem avançado no domínio das tecnologias em saúde. 80% dos componentes ativos dos antibióticos norte-americanos são fabricados na China, que é uma tecnologia de saúde intensiva em genéricos. Embora o sistema de saúde da China não seja gratuito, ele é um sistema público, porque alcança praticamente a todo mundo, um sistema que praticamente se universalizou, e um sistema que foi muito eficiente para controlar a pandemia, um sistema muito eficiente na média e baixa complexidade, voltada para a grande massa, enquanto que o sistema norte-americano é um sistema caríssimo, pouco eficiente e voltado para poucos, e absolutamente incompatível com o mundo onde a intensidade das trocas de mercadoria, onde a intensidade de circulação de pessoas é cada vez maior. Então, tudo isso coloca a China numa posição muito mais vantajosa que os Estados Unidos, sobretudo se nós realmente estivermos entrando numa longa depressão, que é uma hipótese que eu venho levantado, de que um ciclo de Kondratiev, que é um ciclo expansivo, que se desenvolveu de 94 a 2020, estaria se encerrando e nós estaríamos entrando na fase B desse Kondratiev,
que nos colocaria numa longa depressão, né? Na minha visão, nós estamos entrando num período de caos sistêmico, num período de transformações aceleradas, que reúne, né, uma situação de fase terminal da hegemonia norte-americana, uma proximidade desse colapso, que reúne um Kondratiev fase B, e que reúne a necessidade de nós entrarmos num outro patamar da revolução científico-técnica, que é o desenvolvimento de um paradigma biotecnológico. Um paradigma intensivo em quê? Um paradigma intensivo em regeneração ambiental, um paradigma intensivo em tecnologias de saúde fundadas em regeneração, não é? Um paradigma profundamente vinculado às necessidades ambientais e biológicas da espécie humana e do planeta. Esse paradigma só pode estar fundado na ciência, na cultura, no desenvolvimento do valor da força de trabalho. O valor da força de trabalho é o principal ativo desse paradigma e, por isso, ele é incompatível com a taxa de mais-valia. Porque o capitalismo sempre reduziu o valor da força de trabalho em relação ao excedente que ele queria produzir. Pois agora nós estamos numa base tecnológica que, para ser desenvolvida, tem que ser intensiva em conhecimento, em subjetividade, em aumento da qualidade de vida humana. Daí a crise mundial do capitalismo. Então, eu acho que nós estamos entrando numa outra era. Acho que o período da desigualdade da China já passou. Foi o período onde a economia chinesa se hibridizou com a economia norte-americana, onde a economia chinesa teve que se vincular ao mercado interno norte-americano, teve que se vincular às empresas norte-americanas para conseguir transferência de tecnologia. A China saiu do projeto do socialismo no seu país, foi para a economia mundial. A economia mundial é desigual. É evidente que essas implicações tinham que afetar a economia chinesa. Mas é muito claro que, a partir do Xi Jinping, que a China muda o seu padrão de orientação econômica. Aliás, desde a crise de 2008, a China faz um pacote de 10% do PIB para impulsionar o mercado interno. A China reorienta suas relações internacionais para os países periféricos, semiperiféricos. A China impulsiona a nova rota da seda. A China estabelece o BRICS, que busca produzir uma abrangência planetária para o Estado chinês. Uma abrangência planetária com estados chaves em cada continente, com a África do Sul, com a Rússia, não é? Que tem essa dimensão euroasiática, e através da Rússia se busca chegar na Alemanha, com a Índia, não é? Que é uma civilização chave e vivemos, uma civilização, não é? Chave, uma civilização milenar, não é? Chave na história milenar do mundo, chave no tempo que vivemos, e com a América Latina, né? Onde o Brasil é o principal articulador, era o principal articulador até o golpe de Estado que tivemos e até a eleição de Bolsonaro. E é claro que os golpes de Estado que nós sofremos na América Latina tem a ver com isso, tem a ver com a tentativa dos Estados Unidos conter a formação de um novo eixo geopolítico que está se desenvolvendo nesse século XXI, que não foi interrompido. Então, o golpe, não é, contra o Brasil, ele se estende, não é, para tentar censurar e conter a China. Ele se estende para tentar conter a Rússia. Só que lá a parada é diferente, não é? Só que lá o nível de autonomia é diferente, não é? Então, eu acho que nós estamos num outro contexto, num contexto onde a China impulsiona cada vez mais um novo padrão de relações internacionais. As tensões com os Estados Unidos também mostram isso. A China, inclusive, está sendo empurrada para isso. A China está sendo empurrada para alianças internacionais, o que reduz muito a possibilidade também de que a China possa traçar um caminho imperialista próprio. Uma das grandes dificuldades da China traçar um caminho imperialista para enfrentar, ou para suceder, digamos assim,
a hegemonia dos Estados Unidos é que a China é esmagada por imperialismo, ela está ameaçada por imperialismo, ela precisa da ajuda de outros países. E a China, historicamente, foi um país não expansionista, a China, historicamente, foi um país autocontido, não é? A China não tem bases militares espalhadas pelo mundo, não é? E as peças do tabuleiro obrigam a China a negociar para formar alianças e ganhar influência internacional. Não é? A China precisa, inclusive, não é, ganhar influência sobre o seu continente, sobre a Ásia. A China precisa ter soberania sobre o Mar do Sul da China, que é ameaçado pela presença do imperialismo. Não é? Uma das alternativas justamente produzidas pelo gasoduto é se libertar do controle da Marinha Americana sobre os mares, para não permitir que ela estabeleça embargos não é? Com o suprimento de petróleo, etc. Não é? E a ideia também da China estabelecer um gasoduto com a Rússia e ser abastecida por aí também. Não é? Então, acho muito difícil, não é, que se possa ter um caminho imperialista, e estou de acordo com a Valéria. Eu acho que esse contexto é um contexto que vai produzir também transformações na China. Toda a ascensão de um país a uma posição estratégica na economia mundial implicou em mudanças políticas internas. Assim foi os Estados Unidos. Os Estados Unidos passou por uma mudança política chave nos anos 30 e nos anos 40, que fez com que o capitalismo norte-americano rompesse, não é, com o liberalismo do Estado mínimo e adotasse o keynesianismo, e adotasse a política do New Deal, né, adotasse o keynesianismo militar e de bem-estar. Então, certamente a China passará por uma transformação profunda, e acho que a classe trabalhadora chinesa terá muito peso nisso. Né? Uma classe trabalhadora gigantesca, uma classe trabalhadora que, organizada e unida, ela é absolutamente incontrolável. Né? Então, isso dá à classe trabalhadora chinesa um peso social para produzir transformações no Estado chinês muito significativo. E um elemento importante é que a taxa de crescimento chinês vai cair, como já está caindo. E isso implica em que a desigualdade fica mais nua, a desigualdade fica mais visível. É muito mais difícil você persuadir, com a expansão da renda, aqueles que estão sofrendo desigualdade. Então, acho que a redução da taxa de crescimento econômico na China e a presença de uma classe trabalhadora gigantesca são fatores que tendem a apontar para uma democratização econômica, social e política da China nos próximos anos. Muito obrigado, eu fico por aqui para a gente passar para o debate. Obrigada, Carlos. Javier, se vocês me permitem uma sugestão, tem várias perguntas, né? Tem 3 perguntas do Vitor. Eu leria a primeira, eu pegaria as 3 primeiras perguntas para vocês dois, tudo bem? E aí vocês respondem. Pode ser? Claro. Você quer ler, Javier, ou posso ler? Sim, claro. Tem uma primeira pergunta do Vitor, que ele diz assim: o acordo Estados Unidos, México e Canadá prejudica a indústria de automóveis no México, mas barra a entrada de eletrodomésticos dos Estados Unidos, dos Estados Unidos para o México. É isso. A China já se põe como parceiro mexicano nessa área? Então, essa é uma primeira pergunta. A segunda, do professor Lucas Amorim, da pós-graduação em Ciência Política e RI, da Federal da Paraíba, né, o FPB, ele pergunta o seguinte: há uma transição do modelo de desenvolvimento chinês, de forma que, se antes ele era baseado no capital externo, hoje a China é exportadora líquida de capital. Ao mesmo tempo, há uma inversão de papéis entre China e Estados Unidos, mais explícita nos conflitos em relação ao OMC e agora com a pandemia, a OMS.
como compreender a China despontando como grande defensora dos regimes liberais? E aí eu queria passar a palavra para o professor Marcelo Medeiros, que também tem uma questão. Muito obrigado, Janina. São duas questões rápidas. Na verdade, a que eu vou fazer para o professor Carlos Eduardo é mais uma provocação em relação ao que ele nos apresentou. Eu vou começar com ele, depois faço uma pergunta também bem rápida para a Valéria. Tá? Professor Carlos Eduardo, na minha leitura, eu achei muito condescendente com o imperialismo chinês. Eu estou dizendo que é uma provocação, porque, na minha concepção, o imperialismo é algo que deve ser percebido a longo prazo e não a curto prazo. E quando você diz que o imperialismo chinês seria de uma intensidade menor do que a norte-americana, porque os Estados Unidos têm base, os chineses precisariam de aliados, a minha provocação é que, claro, isso é uma suposição, eu não tenho elementos cabais, vamos dizer assim, prova científica do que eu estou argumentando aqui, né? São apenas expectativas, mas dentro daquela percepção mais realista das relações internacionais, seria só uma questão de tempo para que a China ocupasse devidamente, com todo o fervor, esse lugar dos Estados Unidos, né? Essa é a primeira provocação. E a segunda, em determinada parte do seu discurso, aí, da sua fala, você falou que os Estados Unidos vivem uma frágil democracia, né? E também, assim, olhando para trás, né, não vamos só pegar o governo do Trump, a gente pode pegar o governo do Obama também, enfim, olhando um pouquinho mais para trás, né? Talvez não tanto, mas enfim, um pouco. Eu gostaria de saber como é que você classifica o sistema político da China, né? Se os Estados Unidos são uma frágil democracia, como é que você classificaria dentro dessa sua tipologia? Frágil democracia para os norte-americanos, né? E como é que a China se classificaria? Se você quiser usar o exemplo do Brasil também, para a gente saber onde, ou o exemplo de algum outro país, a Suécia, então Suécia seria democracia consolidada, Estados Unidos seria frágil democracia, e a China seria o quê? Então essas são as minhas provocações, professor Carlos Eduardo. E para a Valéria, o professor Carlos Eduardo falou rapidamente, mas aí eu passo para você, Valéria, para poder cada um falar um pouco, né, não ficar concentrado só num. Você também trabalha com a China, Estados Unidos, certamente tem competência para comentar isso que eu vou colocar. É a situação de Taiwan, como Taiwan se posiciona nessa relação entre a China continental e os Estados Unidos da América. São essas as questões. Muito obrigado. Passo a palavra, então, para vocês, né, Javier? Depois a gente volta para outras perguntas. Pode ser? O que você acha? Não, é que ele responda essas três, já tem muito, né? Depois fazer uma rodada, né? Tá bom. Uma mais geral para ambos, mas depois, pode ser? Tá bom. Então, fiquem à vontade. Carlos, quer responder? Pode ser. Veja, em nenhum momento eu estou dizendo que a democracia chinesa é suficiente, me satisfaz, mas que há problemas do ponto de vista do desenvolvimento democrático. Mas são problemas diferentes. Não é? Você não tem, a China não escravizou, não é? Nenhum povo, nenhuma etnia, não é? Como os Estados Unidos fez. Os Estados Unidos é um país que escravizou uma parte da sua população, e criou um sistema eleitoral que é tributário do escravismo, porque esse sistema de colégio eleitoral, que se mantém até hoje, é o que permitia aos estados escravistas manter o peso populacional, mesmo retirando o direito de votação dos negros. Não é? Então, não há nada disso, não há nada parecido com isso na China. Do ponto de vista da ação internacional, não há comparação entre o imperialismo norte-americano e o imperialismo chinês na história, não é? Os Estados Unidos, antes de se tornar
não é, a potência hegemônica, já tinha ali a teoria do destino manifesto, já tinha a doutrina Monroe, não é, onde ele se arrogava falar pelas Américas, o controle das Américas. Ele tomou 40% do território mexicano, exterminou os povos originários, não é? A cultura da morte nos Estados Unidos é ampla. Não é? Os Estados Unidos é um país que permite a qualquer um ter arma. Estados Unidos, os filmes norte-americanos são filmes onde a morte está presente o tempo todo, é um acontecimento banal. Estados Unidos foi o único país que jogou bomba atômica no mundo, exterminou 3 milhões de vietnamitas, então não tem comparação, não é? Em termos de potencial antidemocrático de um e de outro, em termos de práticas antidemocráticas de um e de outro, não é? Seja externamente, seja internamente. A China é um país, não é, que fez uma revolução socialista, que criou um nível de igualdade interno que os Estados Unidos nunca teve, e é um país que está preocupado com a questão da igualdade muito mais que os Estados Unidos está hoje. Não é? Eu acho que o realismo tem que ser tomado como um pensamento histórico. Eu não acredito no realismo como um sistema de pensamento universal que valha para todo o tempo, onde as pessoas têm que se comportar sempre de forma egoísta. Claro, eu acho que o resultado que nós vamos ter no século XXI depende de composição de forças. É evidente que a China pode priorizar, não é, o seu interesse particular inicialmente, mas a questão é que dificilmente a China poderá alcançar seu interesse particular sem uma postura muito horizontal. Muito horizontal. O Xi Jinping hoje, por exemplo, está defendendo que as questões globais têm que ser tratadas de maneira multilateral. A China tem relações bilaterais de empoderamento de vários países que estão vulneráveis em função do cerco que o imperialismo norte-americano os coloca. Então, eu acho que, mesmo que nós imputemos um realismo e um interesse egoísta à China, as condições para esse realismo preponderar vão ser dadas pelo balanço de forças que nós vamos ver na economia mundial nos próximos anos, nas próximas décadas. Acho muito difícil que se possa enfrentar esse imperialismo sem muita horizontalidade em outros níveis. E acho também que a China dificilmente poderia fazer uma divisão do trabalho na economia mundial que a Europa e os Estados Unidos fizeram, que é uma divisão do trabalho de indústria versus matérias-primas. Isso se revela absolutamente insustentável, porque por causa da demanda de matérias-primas, e a demanda de matérias-primas para uma população do tamanho da chinesa, isso traria um efeito de boom das commodities que é absolutamente difícil de controlar. Então, acho que a China poderia, favorecer uma divisão do trabalho aonde parte da sua indústria se deslocasse para a própria América Latina, que foi impedida de desenvolver a sua indústria, de completar a sua fase industrial, em função da hegemonia do dólar, da financiarização que estrangulou o nosso desenvolvimento, que era um desenvolvimento dependente, e a partir do momento em que o imperialismo disse não, nós nos subordinamos, porque, inclusive, a gente tinha os governos com a pretensão de autonomia que foram os governos dos anos 30. Aqui se baixou a cabeça e se aceitou as políticas do FMI. Acho que a democracia latino-americana é muito fragilizada pela presença norte-americana. Os Estados Unidos está presente numa imensa quantidade de golpes de Estado na região. Os Estados Unidos está presente no golpe de 64,
está presente no golpe de 2016, está presente na espionagem contra a Petrobras, está presente na Lava Jato, está presente no golpe contra o Paraguai, está presente no golpe contra a Bolívia, está presente no golpe contra tentativas de golpe contra a Venezuela, está presente no Plano Colômbia e acusa o Maduro de ser narcotraficante. Agora, como é possível? Se os Estados Unidos fez um Plano Colômbia e ocupou a Colômbia desde 2000, então tem 20 anos de ocupação com tropas militares, a pretexto de erradicar o narcotráfico, e a Colômbia continua tendo 70% da produção de cocaína no mundo. Como é que isso é possível? Não é? Então, acho que tudo isso mostra que a vinculação dos Estados Unidos com a democracia é uma vinculação ideológica, fabricada pelo cinema norte-americano, fabricada pelo monopólio midiático norte-americano. Isso não é uma realidade. Isso não é uma realidade. Se nós colocarmos, não é, índices de genocídio, índices de violação de direitos humanos, índices, não é, de guerras, os Estados Unidos vai ser o pior país ou o campeão, não é, de índice negativo em relação a esses aspectos. Sobre as outras questões do acordo Estados Unidos, México, Canadá, a China é um país que tem proximidade geográfica com o México, não é? E sobretudo, não é, se reforçar uma orientação mais à esquerda no México, o Obrador tem sido muito tímido, né? Mas se reforçar uma orientação mais à esquerda no México, a aproximação com a China pode ser uma aproximação muito natural. Em relação à questão da China ser exportadora de capitais e estar tomando posições multilateralistas na OMC e em outros espaços. Isso é expressão do crescente poderio chinês. Não é mais importante mencionar que a exportação de capitais chinesa ela é uma exportação de capitais eminentemente estatal. Ela está fortemente vinculada ao Estado, o que diferencia a presença dos investimentos chineses no mundo em relação aos países europeus, em relação aos Estados Unidos, sobretudo. Né? Então, as líderes de investimento internacional na China são empresas estatais, claro, também tem empresas privadas, mas as empresas estatais têm um papel muito importante nisso e são suscetíveis a processos de negociação com forças políticas locais. Valéria. Oi, bom, vou responder, né, acho que mais geral, assim, né, as questões, são várias questões interessantes. Bom, com relação, né, primeiramente a essa, acho que eu vou começar ali que a China seria agora, né, uma exportadora líquida de capitais e, de alguma maneira, seria defensora dos regimes liberais, né, acho que, bom, como o Cadu, né, acabou comentando bastante, né, a China hoje, e eu também falei um pouco, mas não me aprofundei tanto, principalmente a partir, né, de 2010, depois da crise, os investimentos externos diretos no mundo aumentaram muito, né? Então, os chineses, as empresas chinesas vêm se expandindo, não apenas para ter acesso à energia e recursos naturais, mas agora também como grandes compradoras, né, nos mais diversos setores, né, imóveis, financeiro, tecnológico, né, as empresas chinesas também explorando os mercados e buscando mercados consumidores para os seus produtos. O investimento direto chinês aumentou muito na última década, se tornando o segundo maior investidor, né, atrás dos Estados Unidos em 2016. Então, de fato, né, os chineses eles vêm nessa
nesse sentido. O Belt and Road, né, é uma expressão também disso, né? O Belt and Road vem nesse sentido da exportação de capitais e da transferência, da difusão até mesmo de um padrão tecnológico chinês, né, em diversos países. Assim, o que me chamou a atenção, né, dialogando um pouco com o Cadu, algumas pesquisas que eu tenho feito, né, é que esse investimento direto chinês desses últimos anos, ele tem sido praticamente a metade de empresas privadas. Isso me deixou bastante intrigada em pensar, né, que, de certa forma, tem acontecido um espaço maior para esse capital privado. É lógico que essa última semana o próprio Xi Jinping, né, anunciou essa preocupação em retomar, né, o controle, mas, de certa forma, eu acho que existe uma tensão ali, né, entre a expansão desse capital privado e o papel do partido, né? Eu acho que isso está presente na China. E aí, interessante é perceber que isso talvez venha se expressando também externamente, né? Ou seja, você tem as empresas estatais chinesas, mas agora você tem as empresas privadas chinesas. Então, é uma espécie de conexão ali muito interessante entre o interesse da empresa, que é em busca de lucratividade, mercados, o interesse do Estado. Ao mesmo tempo, vale lembrar sempre que o privado na China tem que ser sempre ponderado, né? Porque o privado ele tem muitas conexões com o Estado, mas me deixou intrigada esse processo, né? E aí pensando basicamente que, na minha visão, né? Como disse o Cadu, não há comparação absolutamente entre imperialismo chinês e imperialismo americano, né? O próprio conceito de imperialismo, para mim, até o momento, não pode ser aplicado a esse processo na China, né? Até porque o imperialismo tem diversas dimensões que transcendem, né, a própria exportação de capital, e os Estados Unidos hoje são um império global. E nós, no Brasil, estamos vivenciando, né, para mim, a expressão de um fortalecimento do imperialismo americano, que resultou no golpe de 2016 e na articulação política que, para mim, está totalmente ligada à ideia da Lava Jato. Aí você observa o imperialismo americano na América Latina, né? Enfim. Então, não há comparação, né? Ainda assim, de certa forma, eu acho que o modelo chinês, ele apesar do seu avanço, apesar da incorporação da mão de obra e do desenvolvimento, né, da soberano, ele, de certa forma, também apresenta contradições, né? Como o próprio Mao disse, né, as contradições são próprias da construção socialista. Resta saber, né, se são contradições antagônicas ou não antagônicas, né? E para o Mao, a contradição entre burguesia e trabalho não necessariamente é antagônica, se ela se coloca como contra o imperialismo, né? Mas, de certa forma, essas questões das contradições se apresentam novamente na China. E isso se expressando também agora na projeção global chinesa, na medida em que, a meu entender, até o momento, ela não atua como imperialista, mas ela também não, de certa forma, não se coloca, né? Não coloca uma estratégia política de articulação terceiro-mundista, né? Em defesa do socialismo, talvez, né? Naquilo que poderia ser encaminhado no período anterior, né? Socialista maoísta. Então, de certa forma, a política externa chinesa, ela se apresenta dessa maneira pragmática, né? E, a meu entender, não apresentando ainda essa estratégia de articulação, né, periférica, terceiro-mundista em prol do socialismo. E por isso, e também por isso, né, eu acho interessante pensar nessas contradições. Mas, de fato, né,
se tornando exportadora líquidas, não significa, não há comparação entre o imperialismo, quer dizer, ela não é defensora dos regimes liberais, né? Ao contrário, eu acho que a China tem um modelo, né, muito claro, que resulta da construção socialista, passou por grandes transformações, abrindo esse espaço para o capital privado, mas não vejo que a China tem nenhuma intenção de se abrir, respondendo, defendendo regimes liberais. Eu acho que a tendência é a continuidade, né, do modelo aí, centrado no Estado e na força do partido, apesar dessas contradições e dessas tensões internas, tá? Com relação ao México, né, eu não estou amplamente inteirada dessas questões, mas em termos mais gerais, eu acho que tem uma disputa na América Latina, né? O México sempre se colocando historicamente como um exportador, né? Atraindo capitais, mas não conseguindo internalizar esse modelo. Eu acho que a China vai se aproximando, né, da América Latina. Inclusive, eu acho que isso foi um dos motivos que explicam essa retomada, né, essa intensificação do imperialismo americano na América Latina. Eu acho que os Estados Unidos perceberam, né, o crescimento comercial da China, perceberam a aproximação da América Latina, e eu acho que, de certa forma, eles reagiram, né, estão reagindo a isso. Porque, de fato, a China vem ocupando esses lugares, né? Eu não sei se você chegou a comentar da pergunta da dívida, Janina. Não sei se está agora ou não. Ainda não, vou entrar agora. Bom, só comentando, então, a questão de Taiwan, né, eu acho que tem, historicamente, né, as tensões, elas estão presentes, né, uma espécie de tensão controlada, mas no atual cenário, eu acho que existe um risco, né, de que os Estados Unidos intensifiquem, né, a sua política ali de geopolítica estratégica sobre Taiwan, inclusive com relação à questão comercial, né, ligada à exportação de partes e componentes para a indústria de tecnologia, né, como a Huawei. Então, tem empresas chinesas indo para Taiwan para burlar a sanção, né? Eu acho que os Estados Unidos podem, né, de certa forma, intensificar a sua influência ali nesse sentido de enfrentamento da China, né? Como a gente sabe, né, toda aquela região é uma região de muita tensão, né? Porque enfim, tem uma presença americana muito forte, né? A China tem uma pretensão territorial. Então, eu acho que os Estados Unidos estão realmente numa postura, né, de enfrentamento. Isso eu concordo bastante com o Cadu. Eu acho que eles estão, as sanções, né, a própria guerra comercial, em todo mundo, eu acho que isso reflete justamente uma espécie de resposta, né, extremamente conservadora à crise americana, né, ou pelo menos a esse acirramento absoluto das contradições. Então, acho que esse é o cenário, né, o cenário em que a economia americana, de certa forma, eles estão respondendo a essa crise, e isso pode tomar uma dimensão, né, muito perigosa do ponto de vista militar, né? Quer dizer, até que ponto os Estados Unidos vão responder a essas tensões? Com certeza não, dificilmente pela diminuição da desigualdade, distribuição de renda, mas provavelmente ampliando essa sua posição, essa sua postura imperialista. Então, eu acho que isso que é bastante importante aí no cenário atual. Obrigada, Valéria. A gente já está adiantado aqui no nosso tempo, mas tem duas últimas questões aqui, né, breves, e aí eu já vou passar a palavra em seguida para o professor Javier,
né, para fazer suas questões, seus comentários, né? Então, a primeira pergunta, ambas são do Vitor, né? A primeira é, essa ideia de império norte-americano foi o principal motivo para o endividamento exponencial da dívida pública? E a segunda questão é, a nova rota da seda pode fazer com que a China enfraqueça a influência dos Estados Unidos no continente europeu? Eu acho que a gente pode já emendar aqui com os comentários do professor Javier e depois a gente volta para vocês com a primeira. Pode ler a primeira de novo? Posso. Essa ideia de império norte-americano foi o principal motivo para o endividamento exponencial da dívida pública? Javier? Sim. Eu tenho uma pergunta mais geral e um pequeno comentário. A pergunta mais geral é a seguinte, sendo bem rápido. Como vocês falam de um enfrentamento de uma maneira ou de outra, enfrentamento entre China e Estados Unidos, ok? Isso ficou muito claro. Mas esse enfrentamento implica uma bipolaridade, como falam alguns realistas, né? Implica qual é o papel de outros atores que não são esses dois que são muito poderosos. Militarmente, a Rússia nessa equação e a União Europeia. A União Europeia, eu estou terminando um artigo agora sobre isso, sobre a rota da seda, inclusive na Itália. A União Europeia, ela se coloca explicitamente a partir do ano passado como a Comissão Europeia como uma comissão geopolítica. Isso foi dito pela holandesa que assumiu von der Leyen. Ficou bem claro, comissão geopolítica. Borrell, que é o encarregado da diplomacia da União Europeia, né? O alto encarregado, tem uma matéria muito interessante que fala da doutrina Sinatra. A doutrina Sinatra, Frank Sinatra, né? My Way. Então, falando, é interessante porque eu fui ver onde surge essa doutrina Sinatra e não é muito feliz. Ela surge lá com Gorbachev, falando, façam o que vocês quiserem, Europa do Leste, deu no que deu. Aí vem depois a desintegração da União Soviética. Bom, ok, Borrell pega essa expressão, doutrina Sinatra, para falar que a União Europeia, a partir de agora, tem uma visão diferente. Comissão geopolítica, ou estamos no plano da geopolítica, ok? Não é equidistância, reconhece os vínculos culturais com os Estados Unidos e a questão, logicamente, da OTAN, né? Mas também o perigo, ou seja, a inevitabilidade do relacionamento com a China e a importância disso. Logicamente que tem contradições dentro dos países europeus, tá? É outra questão, mas eu queria que vocês me falassem como vocês enxergam esse xadrez que vai além da disputa. Ou seja, a disputa é um fato, beleza, né? Agora, esses atores como a Rússia, a entrevista de Lavrov hoje foi terminante. Ninguém pode dar ultimátumos na Rússia. E esse é o recado para Trump, Estados Unidos. O discurso de Putin está totalmente entrosado com o do Xi Jinping. Multilateralismo contra o unilateralismo. Eu acho que tem planos. Parece que, defendendo o multilateralismo, você se vincula a governos que podem ser mais autocráticos ou não, segundo a mídia internacional. E você se alinhando a Trump, o abanderado da democracia, que não vou entrar nesse debate, você entraria, né, logicamente entraria bandwagoning, alinhar com os Estados Unidos nessa nova cruzada, né, que é um pouco complicada, né? Agora, então eu queria, mais ou menos, é uma pergunta ampla, mas tem a ver com outros atores. Desde meu ponto de vista, não é bipolaridade,
não sei se polaridade é um termo adequado, a disputa existe, e junto com essa pergunta, as grandes corporações internacionais. Então, grandes blocos, grandes União Europeia, Rússia, tá? E corporações que estão driblando as sanções que Trump está querendo impor à China. É muito claro, estou seguindo isso. As fornecedoras da Huawei estão dando uma volta, continuam fornecendo. Coreia do Sul também. O presidente, o primeiro-ministro do Japão, que renunciou, ofereceu um subsídio bilionário para empresas japonesas voltarem para o Japão, esse decoupling, em sintonia com o que Trump está querendo também, que não consegue, e eu acho que vai fracassar. As empresas lideradas pela Toyota falaram, não, eu fico na China. Então, aí, mais um elemento do poderio chinês é o grande mercado, e eles sabem disso. Então, atores externos dessa dupla de conflito e o papel das grandes corporações. É meio ampla, mas eu acho que é estimulante. Muito obrigado pelas apresentações, gostei e também são muito provocativas. Podemos começar com a Valéria agora? Pode ser? Então, Valéria. Bom, a ideia do Império Americano, né, como principal motivo da dívida, acho que essa pergunta faz sentido. Eu acho que a parte essa estratégia de retomada da hegemonia se deu muito, né, naquele momento ali em que os Estados Unidos, né, no final dos anos 60, 70, vão começar a enfrentar, né, esse problema de endividamento interno também, a forte militarização, né, a guerra do Vietnã, enfim. Parte da construção desse império, né, global militar envolveu uma ampliação do endividamento, né? Acho que, de certa forma, faz sentido. Eles vão sustentando um pouco esse império aí às custas de um endividamento, né? Que depois vai se aliar também ao endividamento comercial, né? Na medida em que há essa ideia das importações na própria moeda. Mas, de certa forma, né, a entrada de capitais, ela, em alguma medida, compensa, né, essas contradições. Mas isso também não vai ser para sempre, né? Eu concordo com o Cadu, eu acho que sou também, assim, bastante... concordo bastante com a perspectiva, né, da mais longa duração, do Arrighi, que eu acho que isso também não vai durar para sempre, né? Eu acho que os processos históricos eles vão sendo definidos e, de fato, a hegemonia americana também não é eterna, né? Em alguma medida, as contradições vão né, podem chegar a um determinado ponto de crise hegemônica, e o arranjo monetário americano, por mais que pareça, né, infinito, a história, né, tá aí e certamente pode ser que ele encontre limites, né? Eu acho que de uma perspectiva de mais longa duração faz bastante sentido, né? Embora isso, né, não possa encobrir questões, né, de disputas internas também. Sobre a Rota da Seda, pode enfraquecer os Estados Unidos da Europa? Eu acho que pode, né? Acho que a Rota da Seda, ela tem essa ideia, né, da conexão dos mercados, né, a expansão da infraestrutura também voltada para a aproximação de mercados, né, dos mercados chineses para os mercados europeus. E o investimento já está indo, né, já está chegando. Vários projetos da Belt and Road já estão acontecendo, já foram concluídos nas regiões mais improváveis possíveis, assim, né, da Europa, do leste europeu, por exemplo, tem rotas que passam, né, tem ferrovias que vão passando ali pelo norte da China, pela Ásia interior, até chegar na Europa, né? Aí eu acho que tem muito essa questão, né, do peso do capital chinês, né, dos investimentos chineses, da disponibilidade
do financiamento chinês, que pode, de fato, ocupar um lugar mesmo com relação aos Estados Unidos ali, né? Eu acho que a Europa, assim, eu não poderia me debruçar, falar tanto, porque não é o meu objeto de pesquisa, mas a impressão que eu tenho, né, Javier, seguindo um pouco a sua questão aí, é que os europeus, eles estão um pouco nessa, assim, né? Eles sabem muito bem que não dá para ignorar a China, né? Não tem como, principalmente com relação aos investimentos e o capital chinês. Então, eu acho que eles estão, até inclusive em termos de uma estratégia de política nacional, eu tenho a impressão que países como a Alemanha, por exemplo, eles estão articulando uma estratégia muito interessante de recepção desse investimento chinês. Como aproveitar, como ele pode ser benéfico para a nossa economia, quais desses investimentos podem concorrer e competir com a economia alemã. Eu acho que os europeus eles já estão muito ligados nisso, assim, né? Em fazer essa articulação econômica com a China, né? E aí, no caso da Rússia, né, eu acho que tem também muito essa ideia, né, da parceria econômica, da parceria estratégica, né? A Rota da Seda também, ela ajuda, né, vai ajudar nisso, porque você tem uma expansão, né, da questão logística ali na região da Mongólia, da Ásia Interior. Então, acho que tem uma conexão aí desses interesses, né, que, de certa forma, esses atores eles entendem, né, o peso da China hoje e como é muito difícil sair disso, né, mesmo a Europa. Aí eu acho, né, que, para fechar, a questão das transnacionais, né? E aí eu acho que percorre um pouco essa lógica que eu estava comentando, né? Você tem essa dimensão, né, do capital transnacional, né? Que vai aí, de certa forma, respondendo a essas alianças, né, geopolíticas, mas seguindo uma lógica ali, que é a lógica da lucratividade. Elas vão percorrer essa ideia de que eu vou ficar onde eu tenho mais lucro, vou ficar onde eu posso explorar o mercado, né? Então, é um pouco nesse sentido também que eu estava comentando, que as relações entre os países também vão ser moldadas por essas grandes corporações, né? Isso vale para a China e Estados Unidos, e para pensar, né, para além estritamente do Estado como uma unidade monolítica, né, autônoma. Acho que os estados, né, os Estados Unidos, principalmente, eles são esse reflexo dessas pressões transnacionais, apesar de seguir também uma orientação estratégica, né, e tudo mais. Isso acho que vai moldar também muito essas relações. Bom, acho que é isso. Carlos. Bom, estou de acordo com o Javier. Eu acho que a questão não é tanto bipolaridade, mas unipolaridade versus multipolaridade. É isso que eu tentei, digamos assim, argumentar nas minhas falas. Penso, não é, que os Estados Unidos perde força relativa junto à União Europeia, que é um parceiro estratégico dos Estados Unidos, em função de que os Estados Unidos têm cada vez menos a oferecer à União Europeia e a China cada vez mais a oferecer. Então, isso acaba levando o pêndulo, né, para uma aproximação com a China, com a Rússia, não é? E o grande medo dos Estados Unidos qual é? É de que a ideia geopolítica da Eurásia possa se estabelecer. Esse é o grande horror do pensamento geopolítico norte-americano, que se possa formar a Eurásia como uma força geopolítica mundial, porque aí a hegemonia norte-americana realmente
ficaria em frangalhos. Acho que há uma tensão muito grande, né? Quando a gente fala em Estados Unidos, é importante perceber as mediações internas. Há uma tensão muito grande entre essa iniciativa estatal impulsionada pela política unilateral do Trump e os interesses das empresas norte-americanas, sobretudo das empresas de ponta, mais transnacionalizadas, que acho que mais se beneficiam com as transações internacionais com a China, enquanto que as empresas de base mais nacional são as que sustentam o poder político do Trump no grande capital, porque são as que são mais vulneráveis a esse processo de concentração e centralização internacional de capital, que tem na transnacionalidade uma face muito importante. Então, eu vejo os Estados Unidos cada vez mais dividido, né, nas tensões Estado versus empresas, nas tensões Estado-empresas versus trabalhadores, e nas tensões étnico-raciais, que têm interseccionalidade com a questão de classe nos Estados Unidos. Agora, um dos problemas dos democratas, dos liberais, é que os liberais querem descolar a questão étnico-racial das questões de classe. E aí, o método, a ofensiva liberal para a renovação do capitalismo norte-americano encontra resistência em setores populares que são mobilizados pelo trumpismo. E evidente, né, os liberais democratas não querem enfrentar as questões de classe. Também acho que uma vitória do Joe Biden vai reestabelecer certas tentativas multilateralistas por parte do Estado norte-americano, mas elas serão limitadas, cada vez mais limitadas, em função dessa posição estratégica decadente dos Estados Unidos. Se a gente olhar, por exemplo, a votação do Senado norte-americano sobre o banimento de empresas chinesas da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, empresas chinesas que não se submeterem a critérios de controle sobre sua possível vinculação com o interesse do Estado chinês, nós vamos ver que a votação foi unânime. Democratas e republicanos votaram unanimemente pelo banimento. O que mostra que há um consenso na classe dominante norte-americana cada vez mais violento contra a China. E esse consenso violento também vai dificultar o alcance do multilateralismo que os liberais poderão impulsionar, porque cada vez mais é interessante para a União Europeia se vincular a esse projeto da Rota da Seda, se vincular às ações das empresas e do Estado chinês. Então, acho que há limites, né, na possibilidade dos Estados Unidos retomar o multilateralismo, e vejo um desgaste crescente, não é, do poder norte-americano na Europa. A verdade é que o consenso neoliberal, né, que a Europa teceu com os Estados Unidos e que importou dos Estados Unidos, esse consenso neoliberal tem colocado o projeto de União Europeia sob uma profunda crise, né? A crise do euro, não é? Que vai se manifestar, não é? Na Grécia, na Itália, na Espanha, não é? A crise financeira desses países, em função de políticas de austeridade que são incompatíveis com uma visão concertada, cooperativa e forte de Europa. É uma Europa que é muito limitada pelos Estados Unidos, limitada militarmente, uma Europa que não tem
soberania militar, porque é ocupada pelos Estados Unidos. Seu principal instrumento de poder militar é controlado pelos Estados Unidos. Então, a Europa tende a ganhar uma vinculação com a China, mas, evidentemente, as forças políticas que dominam a Europa estão muito vinculadas ainda à hegemonia norte-americana, e esse processo de desacoplamento, se caminhar, vai ser um processo muito, muito difícil. Em relação às questões, outras questões que foram colocadas, sobre a ideia de império norte-americano está vinculado ao crescimento exponencial da dívida pública, sim. Sobretudo com a Segunda Guerra Fria, né, do Reagan, com a imposição do consenso de Washington, né, das teses do consenso de Washington, todo esse processo de financiarização da economia norte-americana e que foi exportado para cá, toda a vinculação da nossa moeda ao dólar, tudo isso colocou as nossas economias sobre profundo processo de endividamento. Bom, na década de 70, final da década de 70, início da década de 80, no final do governo Carter e governo Reagan, a elevação unilateral do valor do dólar e da taxa de juros pelo governo norte-americano estrangulou o nosso processo de desenvolvimento e multiplicou a dívida latino-americana, que era uma dívida contraída a taxa de juros flutuante. Os governos militares fizeram isso. O desenvolvimentismo do Geisel, que alguns querem recuperar como nacionalista, foi um desenvolvimentismo de joelhos em relação ao dólar, incapaz, não é, de enfrentar o domínio, não é, da classe dominante sobre as finanças do Estado, incapaz de tributar essa classe dominante, incapaz de fundamentar o desenvolvimento numa poupança local, não é, mediante o uso da poupança das nossas classes dominantes, se expôs o país a um financiamento internacional totalmente fora do controle. E o resultado foi o estrangulamento do nosso processo de desenvolvimento com uma decisão unilateral do governo norte-americano, que também afetou muito fortemente os processos de desenvolvimento que estavam se estabelecendo no leste europeu, que estavam pautados também no endividamento em dólar. Então, tem muito a ver, mas também não podemos retirar a autonomia local. A burguesia brasileira descobriu na financiarização uma forma de fabricação de lucros e de riqueza, independente do uso da força de trabalho no processo produtivo. E a burguesia brasileira escolheu esse caminho porque foi uma das formas de desorganização da luta sindical, uma das formas de desorganização da luta dos trabalhadores, uma das formas dessa classe dominante recuperar o controle político sobre o Estado, que estava ameaçado depois do período desenvolvimentista, que formou uma classe trabalhadora poderosa, que resultou no PT e na quase vitória das forças de esquerda na eleição de 89 no Brasil. Então, imediatamente, encerrado o pleito de 89, se parte para a adesão ao Plano Brede, as teses do consenso de Washington. Inicialmente, não é, o Plano Collor, cuja função era criar uma recessão e destruir o desenvolvimento e desindustrializar o país. Então, foi esse o caminho que a nossa burguesia seguiu, e depois, não é, quando os governos petistas timidamente tentam recuperar o crescimento econômico numa conjuntura de bonança, onde se pôde compor tudo, onde se pôde compor política com a aristocracia, para a aristocracia financeira, política de desenvolvimento e política social, quando o PT tentou fazer isso, a hostilidade foi crescente. Foi crescente. E acabou se articulando um golpe de Estado para desmontar as pressões sociais que haviam surgido com a retomada do nível de emprego,
com a retomada da capacidade de organização dos trabalhadores e movimentos sociais. Então, tem tudo a ver. A outra questão, acho que já foi bem respondida pela Valéria. Eu fico, então, nessas duas questões aqui, do Javier e do Vitor, que fez duas questões, eu respondo a segunda questão do Vitor. Ou a primeira. Obrigada, Carlos. Obrigada. Queria passar a palavra para o Javier, mas queria agradecer aí o professor Carlos Eduardo Martins e a professora Valéria Ribeiro por participarem. Antes de passar o encerramento aí, queria convidá-los, né, a todos que estão aqui participando para o nosso último, né, e quarto webinar, que vai ser no dia 15 de outubro, né, em que a gente vai discutir os desafios de pesquisa, né, na área de relações internacionais, né? Só quero, por fim, também registrar a presença da professora Laura Bogado, da Universidade Nacional de La Plata, que nos acompanhou aqui. Javier, passo para você fazer o encerramento. Te agradeço, Janina. Bom, avisar que esse webinar vai ficar gravado, né? Não é, Janina? No site da ABCP. Isso, no canal do YouTube da ABCP. No canal do YouTube. Eu vou divulgar também a todos. Queria agradecer também a presença, como sempre, ajudando aí a Mônica e Marcelo, que vão ter o papel protagonista no próximo, né? E também vamos dar por encerrada também nossa coordenação, né, na ABCP, nós quatro, né, que vão ser a última, né? E, bom, dar por encerrada, agradecer muito a Valéria e o Carlos Eduardo por terem aceito, por trazer essa discussão muito polêmica e por fazer essas provocações que deixam a gente pensando, né? Porque estamos numa era de muita incerteza, incerteza em todo sentido, né? Geopolítica, econômica, pandêmica, né? Na política doméstica, na política internacional. Então, talvez o mais importante de tudo isso é que há certo consenso que é importante revigorar e estimular o que resta de multilateralismo nesse mundo tão complexo, né? Então, nesse sentido, mais uma vez, obrigado a todos. Janina, Mônica, Marcelo, Carlos Eduardo, Valéria e os remanescentes aqui. Muito obrigado a todos. Né? Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, gente. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Ótimo, bacana. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Saiu.